Olha só, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala toda essa palhaçada de 5G espião e a gente cai nessa briguinha entre China e Brasil e Estados Unidos e a gente se posiciona do lado de um, análise econômica. Antes de entrar na análise técnica sobre a espionagem, eu queria falar com vocês sobre análise econômica. E uma coisa muito básica que influencia na sua vida, seja você bolsonarista, seja você eleitor do Haddad, eleitor do Ciro, qualquer brasileiro está, de uma forma ou de outra, obedecendo às regras de mercado. Digamos que o que acontece conosco e com o nosso futuro é resultado das regras de mercado. E as regras de mercado, elas influenciam, obviamente, no valor da moeda internacional, no valor do dólar. Se o dólar sobe, nosso poder de compra fica menor até dentro do Brasil, porque o nosso arroz está sendo vendido para fora, a nossa carne está sendo vendida para fora. Então, coisa básica. Quando falamos sobre cancelamento de uma determinada, de um determinado fornecedor, por questões de regra de mercado, a gente automaticamente perde a oportunidade de uma concorrência entre fornecedores. É mais ou menos assim, você como comprador, você tem uma expectativa de conseguir um preço melhor porque você tem várias pessoas para comprar. Então, se você pode comprar da China e dos Estados Unidos, a tendência natural é que os fornecedores da China e dos Estados Unidos concorram para vender para você. Então, você vai ter um preço melhor, obviamente, porque você tem dois fornecedores concorrendo. A partir do momento em que você é uma pessoa estúpida, como por exemplo a diplomacia brasileira, e não lembrem-se, isso não é estupidez, isso é submissão aos Estados Unidos. Que fique bem claro para que as pessoas não pensem que eu acho que Bolsonaro é um idiota, que o nosso chanceler é um idiota, que o nosso ministro de tecnologias é um idiota. Não, eu não acho isso. Eu tenho consciência que dentro do pacto de submissão aos Estados Unidos está a regra de cancelar a China. Então, Bolsonaro cancela a China a troco de proteção dos Estados Unidos contra um eventual golpe ou impeachment dentro do Brasil. Então, isso é óbvio. Precisamos entender dessa forma, porque senão a gente se perguntaria o que leva um presidente da República a ser tão idiota a ponto de querer cancelar um fornecedor. Não tem explicação para isso. O que leva você como empresa a ser tão idiota a ponto de querer cancelar um fornecedor da sua empresa? Olha, você trabalha vendendo arroz. Você tem 20 vendedores que fornecem arroz para você. Você vai brigar com todos e ficar com um fornecedor só? Só se você for idiota, porque, obviamente, você vai ter preços mais altos a partir do momento que esse fornecedor souber que ele é o único. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós, como submissos à política externa dos Estados Unidos, Bolsonaro venceu por causa de injeções de dinheiro dos Estados Unidos, seja no kit gay, na mamadeira de piroca, seja lá no que for, na compra de dados no Facebook, tudo isso foi injeção de dinheiro dos Estados Unidos e agora os Estados Unidos controlam o Bolsonaro. No momento que a gente tem toda essa estupidez no sentido de desrespeitarmos um fornecedor de tecnologia, por exemplo, a Huawei, uma tecnologia chinesa, nós entramos na contramão da inteligência econômica e nós estamos automaticamente cancelando um dos dois fornecedores em favor do outro. Isso é, sem sombra de dúvidas, perda para todo o Brasil. Por quê? Porque nós vamos comprar produtos mais caros e esse prejuízo vai ser dividido pelo povo, pelo consumidor de serviços de telecomunicações, pelo povo comum, porque a compra de serviços de telecomunicações pelo governo vai acontecer também, e por todos nós, porque o dólar, obviamente, aumenta por causa disso, né? Então, sobre o ponto de vista econômico, a gente já consegue perceber que há uma extrema estupidez no momento em que o governo faz piadinhas com o 5G da China. Agora, tecnicamente falando, o que acontece? Onde está a espionagem? Porque se você admite a possibilidade da China implementar dentro do Brasil um 5G espião, você está admitindo ao mesmo tempo que os Estados Unidos também podem implementar um 5G espião. O que nos traz para a seguinte questão, e essa questão é muito importante. Espionados nós seremos, porque somos estúpidos e não temos o nosso
a nossa capacidade de desenvolvimento tecnológico. Então eu vou repetir de outra forma. Espionados nós seremos de qualquer forma, porque nós não temos condições de desenvolvermos o 5G, porque o Brasil, logo que o Brasil deu o golpe na Dilma, o Brasil saiu fechando institutos de tecnologia, o Brasil saiu tirando investimentos em educação, o Brasil fechou polos de altíssimo nível tecnológico, como, por exemplo, o fim da Embraer, que nós podemos considerar a venda como o fim da Embraer. Então todo esse desinvestimento em altas tecnologias no Brasil faz do Brasil refém de outras potências produtoras de equipamentos de altas tecnologias. Então a pergunta básica é, se vamos ser espionados de qualquer maneira, se seremos espionados de qualquer maneira, por que incomoda ao Bolsonaro ser espionado pela China e não incomoda ao Bolsonaro ser espionado pelos Estados Unidos? Ah, significa que nós temos que ser espionados pela China? Não, eu estou fazendo vídeos há 6 anos falando que nós temos que ter polos de desenvolvimento tecnológico.